essa mulher venha a viver sem os sintomas da SOP? E que é uma das perguntas que eu vou responder hoje. Será que é possível viver sem os sintomas da SOP? A SOP tem cura? São coisas que foi colocado nas caixinhas e eu vou responder aqui de forma bem técnica, direta e baseada em estudos científicos fiéis e sérios, tá bom? Deixa eu só esperar aqui se tá todo mundo certinho. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu assinar pro pessoal aqui. Quem tá? Até meu marido entrou, ó. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Respondeu aqui rapidão. Ó, quem é cadeira cativo tem que ficar comigo até o final da live, hein? Toda quinta e toda terça estamos aqui. Beleza, obrigada, amor, pelo feedback. Bom, pessoal, eu separei algumas perguntas aqui pra vocês hoje, porque eu achei muito interessante um relato de uma moça e eu fui, conjecturar e estruturar minha resposta, pensar na forma mais direta e mais assertiva de dar essa resposta pra vocês. Então vamos lá, vou começar, tá? Então vamos lá. Eu troquei de ginecologista e ela me passou o anticoncepcional falando que tem cura sim. Fiquei sem entender o porquê minha menstruação tá correta e eu falei que não queria tomar porque quero engravidar. Então vamos lá. Infelizmente ainda existe muita desinformação em relação a isso. Gente, a SOP não tem cura. Se essa sua ginecologista achou a cura, minha amiga, pode preparar os milhões aí entrando na conta dela porque ela vai ficar milionária. Milionária não, milionária é pouco. Porque não existe, tá, gente? Não existe um remédio específico. Ah, você vai tomar isso aqui e vai tratar a SOP. O que as pessoas, por falta de informação, de atualização, o que as pessoas fazem? Colocam o anticoncepcional ali para a mulher tomar, fazendo com que ela tenha uma quantidade de hormônio artificial de forma externa, né? Você vai tomar aquele anticoncepcional e esse excesso de estradiol e de progesterona sintético faz com que você bloqueie a ação dos seus ovários. Então, os seus ovários vão ficar paradinhos lá sem trabalhar. Por quê? Porque o hormônio tá lá fazendo esse papel não fisiológico dele. E aí você fica com os ovários paralisados. E isso, pessoal, pode momentaneamente atenuar os sintomas, tá certo? Você pode ficar o quê? Diminuir a acne, você diminuir a queda de cabelo. Por quê? Porque toda aquela condição que ocorre dentro do ovário, que é o aumento do hormônio masculino, a resistência à insulina, vai reduzir. Por quê? Porque os seus hormônios estão paralisados. Qual é o grande problema disso? O problema disso é que suspendeu o seu anticoncepcional. Ah, quero engravidar, vou suspender. Óbvio, né, meu povo? Não tem como engravidar tomando anticoncepcional. O nome já tá dizendo, é anticoncepcional. Não é para conceber. O remédio foi feito para você não engravidar. Por quê? Porque ele bloqueia a ação da ovulação, tá bom? Então, como que você vai tomar anticoncepcional para engravidar? Tem algum sentido isso? Não tem. Então, esse anticoncepcional, por bloqueio, né, ele faz você parar de ovular. No momento que você suspende essa medicação, suspendir a medicação, o que seu corpo entende? Que tudo volta a ser como era antes. Porém, você não... Boa noite, Miriam. Quanto tempo, querida? Tava com saudade de você. E o seu corpo começa o quê? A voltar para aquilo que estava gerando o problema. Quem é que gera o problema? Apesar de não ter causa definida, a SOP é uma condição que não tem uma causa específica definida, né? Mas sabe-se que o sobrepeso, a resistência à insulina, a disbiose fazem com que você tenha uma piora gradativa desse quadro de síndrome do ovário policístico. Então, a resistência à insulina, a desregulação da quantidade de FSH e de LH, o excesso de peso faz você alterar os seus hormônios e você tem o quê? Desequilíbrio hormonal, desregulação do seu ciclo menstrual, você não tem uma quantidade de hormônios masculinos adequado, toda mulher tem, mas numa quantidade menor. Quando essa quantidade aumenta, você piora a sua resistência à insulina e isso faz uma retroalimentação desse ciclo. Então, número 1, a SOP não tem remédio. Anticoncepcional não trata a SOP. O anticoncepcional ele apenas mascara todos os sintomas. O que você precisa cuidar? Daquilo que é a base: resistência à insulina, excesso de peso, diminuir hormônios masculinos dentro do seu corpo. Então não adianta de nada você querer só bloquear. A mesma coisa de você chegar e dizer assim na oficina:
Ó, meu carro tá com problema, tá com esse barulho aqui. Aí entrega a chave pro cara lá, pro mecânico, e diz, resolve esse problema que o meu carro tá com um barulho esquisito. Aí ele só pega a chave, vai lá e só desliga o motor e aí... Vai resolver? Não vai, né, gente? Não resolve. Não, infelizmente, não é assim que funciona. O anticoncepcional não é tratamento para a SOP. O anticoncepcional, ele bloqueia a funcionalidade natural dos seus ovários. Glória a Deus, uma live à noite. Já tem uns dias, hein, Miriam? Que agora eu tô nessa pegada aqui à noite, mas confesso que o sono é grande, gente. Quando dá esse horário aqui, eu acordo tão cedinho que... Quando dá 9 horas, já tô com sono. Mas tô aqui, firme e forte, toda terça e quinta, tá? Beleza, gente? Então, anticoncepcional não é tratamento para SOP. SOP não tem cura. Vamos lá pro outro relato. Essa aqui teve que fazer várias perguntinhas ao mesmo tempo pra eu conseguir... pra gente conseguir entender o que ela queria. Então, vamos lá. Oi, Nutri, tenho SOP, tenho todos os sintomas da SOP. Acne, muitos pelos no rosto, menstruação desregulada. Fiquei menstruada por 6 meses, tive até começo de anemia por causa disso. Acho que ela quer dizer que sangrou direto, né? Não teve pausa, provavelmente. Cansaço, desânimo, dificuldade para emagrecer e etc. Passei no médico, fui fazer uma transvaginal, porém não acusou. Não acusou nada, nenhuma alteração. Ele me passou exames de sangue também, agora eu tô confusa sobre o que é. Vamos lá. Existe um perfil da mulher com síndrome do ovário policístico, que essa mulher não apresenta os cistos nos ovários. Então, ela apresenta irregularidade menstrual e apresenta aumentos nos hormônios masculinos. Só esses dois, gente, já fecha diagnóstico para SOP, tá bom? Mas antes de um médico realmente fechar o diagnóstico de SOP, você tem que excluir algumas doenças autoimunes e alguns tumores no ovário, tumor na suprarrenal. Então, existe um aumento de progesterona crônico, né? Então, você tem que eliminar essas possibilidades. Ele não tem nada, tá tudo certo, o adrenal tá tudo certinho, a glândula adrenal tá saudável, os ovários não tem nenhum tipo de tumor. E aí você pode sim desconfiar da SOP. Então, mesmo que no seu ultrassom não tenha dado os ovos lá incrustados nos seus ovários, você ainda assim é uma portadora da SOP se você tiver irregularidade menstrual e aumento dos hormônios masculinos. Então, provavelmente ele pediu aí pra você SHBG, que é uma proteína que é feita lá no fígado. Esse exame ele vai ver se tá muito baixo esse HBG, é sinal de que tem muita testosterona livre. Então, isso aqui dá acne, queda de cabelo, pelo. Então, esse exame provavelmente ele vai pedir seu FSH, seu LH, né? Tem que estar na proporção de 2:2. Se tiver desregulado, se tiver mais LH e menos FSH, configura SOP também. Então, o médico ele tem que ter essa perspicácia de pedir os exames certos. Não adianta pedir, por exemplo, só insulina em jejum, glicose em jejum, glicemia em jejum não adianta, porque você está em jejum, como é que você vai saber que o seu pâncreas está trabalhando ali? Então, o ideal é você pedir curva glicêmica, curva insulinêmica e Roma-IR, tá bom? Então, só o fato em si de não ter aparecido na transvaginal não quer dizer que você não tenha sido excluído aí o seu diagnóstico de SOP, tá bom, gente? Lembrando, critério para diagnosticar síndrome do ovário policístico são 3: irregularidade menstrual, excesso de hormônios masculinos e cisto nos ovários. Se você tiver apenas 2, você já é considerada uma portadora da síndrome do ovário policístico. Beleza? Vamos pro próximo. Tô muito rápida, galera. Já vão preparando as perguntas aqui no final. Se eu não tiver... essa aqui eu juntei. Foram 2 pessoas diferentes, mas eu juntei numa pergunta só. Se eu não tiver uma alimentação saudável, a SOP não diminui? Tem cura? Bom, vamos lá. Se você não tiver uma alimentação saudável, você não vai ter uma redução dos seus sintomas da SOP. Infelizmente, é uma condição que você tem, do mesmo jeito que uma pessoa diabética, tipo 1, né, que precisa o resto da vida fazer uma alimentação mais direcionada para esse tipo de patologia, você também precisa ter uma alimentação saudável direcionada para o seu tratamento. Então, não tem outra alternativa, tá, gente? A não ser que você queira realmente conviver com os sintomas para sempre. Tô bem com excesso de pelo, tô bem com as manchas por resistência à insulina, tô bem com a acne, tô bem com tudo, então deixa rolar, eu quero só ser feliz e comer o tanto que eu quiser e depois eu vejo. Aí é uma escolha sua, tá bom? Aí realmente é uma escolha sua. Tem cura? Já respondi, não tem cura.
ela tem remissão, ou seja, você vive sem nenhum sintoma. Se você conseguir entender toda a base alimentar, tudo aquilo que o seu corpo precisa, entender que nós somos seres que precisam de nutrientes, né? Nós precisamos de toda a gama de nutrientes que existe na natureza para que você tenha um bom funcionamento do seu corpo. Se você não entender tudo isso, gente, não tem o que fazer, você vai ficar doente, tá? Realmente você precisa dar um passo para trás, dar uma visão geral assim, tipo uma terceira pessoa, você olhando para si mesmo, imagina você saindo do seu corpo e olhando para você de longe. Como que tá? Será que tá legal ficar do jeito que você tá ou se vale a pena mudar, tá? Eu acho que vale a pena mudar sim, tá, pessoal? Porque estudos já mostram que mulheres que que engravidam com a resistência à insulina exacerbada, com o FSH e LH desregulado, com todo esse contexto hormonal desregulado, o feto vai sofrer. Ou seja, se você estiver grávida de uma menina, provavelmente ela já vai ter SOP. Se você estiver gerando um bebê menino, ele também pode ter problema na quantidade de testosterona dele dentro do sangue. Então, não é interessante que a mulher que tem SOP engravide com esses sintomas muito exacerbados. O ideal é que ela reduza ali, praticamente vire uma pessoa na remissão ali, sem sintomas, assintomática, para poder aí vir a ter o bebê. O tratamento correto da SOP, qual é? Alimentação com baixa carga glicêmica, tá? Para que você não tenha picos de insulina. A quantidade de carboidrato deve variar aí no máximo no seu dia de 40%. Não é uma dieta low carb convencional, né? Eu acabo falando isso, às vezes as pessoas não entendem. O que é uma dieta low carb convencional? É uma dieta que, eu posso comer bacon, vou comer muita castanha, vou comer salsicha, linguiça, churrasco como se não houvesse amanhã. E esse modelo de low carb não funciona, tá bom? Por isso que eu nem gosto de usar muito esse termo, porque ele se espalhou pela internet e aí as pessoas acham que sabem certinho o que é a low carb, como manter uma low carb, e acaba metendo os pés pelas mãos. Não sabe fazer déficit calórico, não sabe incluir os bons vegetais, os alimentos funcionais, precisa ter uma boa fonte de fibra. Então, não é só simplesmente cortar carboidrato, né? Porque você precisa de uma fonte de carboidrato boa, que seja um carboidrato complexo, que seja um carboidrato que vai minimizar a sua resistência à insulina, beleza? Então até pão você pode comer dentro de uma estratégia de 40% de carboidrato no seu dia e saber distribuir tudo certinho, que você não tenha pico de insulina. O que você não pode é comer só o pão puro, tá? Então, porque aí você vai fazer o seu pâncreas trabalhar demais. Boa noite, pessoal, para quem tá entrando agora, uma galera entrando aí. Tô escutando um barulhinho aqui no meu quarto, não sei o que é. A próxima pergunta. Aqui. Perda de memória. Sou ruim para aprender as coisas. O que eu tiro dessa informação aqui? Toda mulher com SOP vai ter dificuldade de aprendizado? Obviamente que não. Mas a perda de memória, gente, é um fator determinante para diminuição de nutrientes. Ou seja, provavelmente você está tendo uma nutrição inadequada. Você não está tendo, por exemplo, fonte de zinco, fonte de cromo, fonte de magnésio, você não está comendo vitamina A, vitamina E insuficiente. Então, para mim, é deficiência nutricional. Pode ser também até uma anemia. Anemia também dá essa falta de memória, né? A pessoa vive esquecida. Uma falta também de ômega 3 no seu sangue. Então, o que acontece? Por que a mulher com a síndrome do ovário policístico venha a ter deficiência nutricional? Por quê, meu povo? Porque a gente entra na questão saúde intestinal. Então, você precisa cuidar da saúde do seu intestino. Por quê? Porque lá no nosso intestino é onde são produzidos todas as enzimas responsáveis pela formação do nosso sistema imunológico e do nosso sistema nervoso, ou seja, a nossa defesa biológica, né? Ou seja, nossos soldadinhos lá, eles precisam estar prontos, são produzidos aonde? No intestino. Captação de nutrientes é toda feita dentro do intestino também. Nosso metabolismo de neurotransmissores, que são os hormônios do prazer, como a endorfina, a noradrenalina, a dopamina, tudo é feito dentro do intestino. Onde a gente tem absorção, captação de nutrientes de água no intestino. Então, se seu intestino não está legal,
as bactérias estão tudo desregulada. Só come açúcar, só come pão, só come coxinha e batata frita. Provavelmente a saúde do seu intestino tá zoada. Então você não tem uma boa absorção de nutrientes, né? Então passa o que não deve, entra as toxinas que você come aí, passa direto e você acaba não tendo uma boa absorção nutricional. Oi, Ju, tá linda. Obrigada, meu amor. Bom ter você aqui. Então, gente, pra mim, essa pergunta ela faz muito sentido quando a gente fala de carência nutricional. Como você evita carência nutricional? Primeiro, uma boa disponibilidade de alimentos, né? Uma boa distribuição de alimentos. Ou seja, não come todo dia a mesma coisa, pessoal. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado você ir pra cozinha e tal, mas se esforça um pouquinho, galera. Faz um cardápio semanal, varia pelo menos 5 vegetais aí durante a sua semana, cores diferentes. Quanto mais colorido o seu prato, mais acesso a vitaminas e a minerais você vai ter. Então não adianta você querer, já sei, eu vou comer só brócolis, peito de frango e batata doce. Tem tudo que você precisa? Num dia talvez, mas no contexto geral não vai ter. Então cadê a fibra? Cadê as fibras insolúveis, né? Cadê uma boa quantidade de vitamina E, vitamina A, de cromo, de magnésio? Então não tem. Então se você comer todo dia a mesma coisa, você empobrece a oferta de nutrientes para o seu corpo. Então varia esse cardápio. Um dia faz um arroz com cenoura, no outro dia come um arroz integral. É fácil, parece fácil. Eu sei que não é, meu povo, porque eu tô todo dia no pé do fogão. Eu sou pilota de fogão profissional, tenho quase 15 anos. Então eu sei que não é fácil você, mas a base da sua mudança de vida é o planejamento. Tem que se planejar. Prefiro fazer um mix de vegetais para a semana inteira. Funciona também. Bota várias coisas para a semana. Na outra semana faz outro mix. Perfeito, Dani. Porque aí você tem acesso. Quanto mais cor, então cada cor que você vê nos vegetais, seja ele laranja, roxo, vermelho, verde. Então essas cores são nada mais do que compostos antioxidantes. Então cada cor que você tem nos vegetais, ele te oferta substâncias químicas que são compostos bioativos que vão trazer uma função benéfica para o seu corpo. Então não fica todo o tempo fazendo a mesma coisa, tá? Que eu vejo assim, tem gente que monta o cardápio assim, que só come a mesma coisa, toda a vida é a mesma coisa. Come um peixe, meu povo, come fígado de boi, que tem uma boa fonte de ferro ali, uma ótima biodisponibilidade de fígado, não é todo mundo que gosta, mas é importante incluir. Come chicória, não come só alface, come outras folhas, come rúcula, come aquele espinafre. Então varia o seu cardápio, tá? Não fica só comendo as mesmas coisas, porque quanto menos você tiver, né, dessa disponibilidade, dessa variabilidade, menos você vai ter oferta. Com relação à quantidade de carboidratos na sua dieta, ai meu Deus do céu, não sei fazer low carb, não sei como que eu devo fazer. Primeiramente, pense naquilo que é natural. Elimine esse mau hábito de viver no supermercado desembalando coisa, tá? Acho que a minha live vai cair. Voltei. Teve uma diminuição aqui, mas eu voltei. Então, gente, não esperem as coisas ficarem pior, tá? Porque o jeito mais errado de você fazer isso é recorrer apenas para medicação. É recorrer para metformina, para glifage, Ozempic, tudo isso, pessoal, são estratégias que vão tratar apenas os sintomas. Então, o que a metformina faz? Ela diminui a quantidade de insulina circulante. Tá, mas se você continua comendo errado, na hora que você parar de consumir essa metformina, você vai voltar a ter um problema com o excesso de insulina no seu sangue. Então, você não resolve. Então, o que resolve é uma alimentação com baixa carga glicêmica, direcionada, com muita fonte de fibras, com alimentos funcionais. Você pode introduzir aí alguns fitoterápicos como a canela, o gengibre, chá verde, chá de hortelã. O chá de hortelã é um excelente aliado no tratamento, chá da goiabeira, chá de alfavaca. Então são ervas, são produtos naturais que podem fazer uma diferença enorme no seu tratamento. Não viva dependente de remédio, tá bom? Essa história de que, ai meu Deus do céu, o que será que eu tenho, o que será que eu não tenho?
o médico diz que o tratamento é anticoncepcional. Infelizmente não é. Se a ilusão dele é porque você vai diminuir os sintomas, provavelmente você vai, né? Então muitas mulheres, inclusive, têm medo de parar o anticoncepcional, né? De suprimir ali o uso do anticoncepcional, porque vai voltar a ter acne. Porém, a acne nada mais é do que excesso de hormônio masculino no seu corpo. Como que você faz isso? Diminuindo a resistência à insulina. Como que você faz isso? Parando de comer açúcar, parando de comer açaí lotado de xarope, né? Com mel, com leite condensado. Ah, eu vou parar pro resto da vida? Não vai. Mas você precisa não fazer disso à base da sua alimentação. Você não pode fazer disso à base da sua alimentação. Você não deve viver dependente de só comida industrializada. Ju, é verdade que o arroz branco não devemos comer? Depende, Miriam. Depende. O nosso arroz, o arroz do Brasil, né? É um arroz que tem uma quantidade bem alta de arsênio, que é uma substância que a gente chama de disruptor endócrino. O disruptor endócrino é como se ele fosse uma chave micha. Sabe o que é chave micha? É micha o nome, gente? Aquela chave que abre qualquer buraco, qualquer porta abre com ela. Então, o disruptor endócrino é uma substância que ela bloqueia a ação de chave fechadora, tá? Imagine que eu tenho aqui é o meu receptor e aqui eu tenho o meu hormônio natural onde eu vou lá e encaixo. Quando eu tenho disruptores endócrinos, que são substâncias que atrapalham esse metabolismo, é como se eu viesse com outra coisinha aqui e tentasse encaixar aqui. E aí, a partir do momento que eu encaixo aqui, eu não consigo fazer o meu uso natural daquilo. Eu tenho um bloqueio. Então, esse bichinho aqui, ó, é o disruptor endócrino. Então, uma das coisas que infelizmente tem uma quantidade bem alta aqui no nosso arroz brasileiro é o arsênio, né, que é um metal pesado. E aí, principalmente para mulher que tem síndrome do ovário policístico, é impossível você viver à base de arroz, tá? Não é interessante. Come batata, come mandioca, batata doce, mas evita o arroz. Assim. Então, para você ter até uma alimentação mais low carb, ter arroz todo dia é complicado, tá? Eu prefiro, na maioria dos cardápios, eu tiro o arroz e a paciente nem percebe. Nossa, eu tô sem comer arroz, nem percebi, né? É tanta coisa no prato, é tanta comida que você come, você fica tão saciado que não precisa ficar dependente do arroz. Por quê? Porque o arroz branco, ele é um arroz que já foi polido, né? Ele foi tirado toda a parte estética, toda a parte nutricional dele, ele é retirado, a casca, ele tira toda aquela parte mais nutritiva do grão. E aí ele fica só a parte do amido, que é praticamente só o miolo. Então o arroz branco, ele é mais polido mesmo. E nesse processo de polimento é que perde os nutrientes e ganha arsênio. Então, não é que ganha, ele fica mais evidente em relação à sua concentração. Por quê? Porque eu tirei aquilo que era mais nutritivo. Entenderam, né? É como se eu deixasse mais concentrado. Então, gente, não dá pra viver à base de arroz não, tá? Arroz é legal, arroz é bom, mas é só carboidrato praticamente. O arroz, os sangramentos contínuos é porque a sua peixe está muito ativa? Provavelmente. Se você não faz uso de anticoncepcional, mulheres com a síndrome do ovário policístico tendem a ter mais sangramento quando ela está com um quadro de inflamação muito mais crônico. O intestino não tá legal, tá acima do peso, então isso piora muito o quadro dos sangramentos, né? E aí você pode fazer uso de alguns suplementos que vão ajudar aí a diminuir esse sangramento, mas o principal realmente é diminuir a inflamação a partir da alimentação. Uma das minhas alunas do curso, ela veio morta de feliz. Meu Deus, Juliana, eu tô muito feliz. Fazia anos que eu não sabia o que era menstruar 3 dias. E eu menstruei 3 dias e parou e eu fiquei sem acreditar. E eu disse, então é isso. Para de tomar anticoncepcional e confia no que eu tô te falando, que não vale a pena tomar anticoncepcional. E ela tá super feliz porque agora ela tá sem tomar anticoncepcional e nunca mais ficou mais de 5 dias sem menstruar. Então, gente, deixa o teu corpo se curar sozinho, tá bom? A partir de uma boa nutrição, isso faz muita diferença. E o arroz integral também tem esse disruptor? Tem, porque tá na plantação, né? Tá no solo. A diferença é que por conta dele ter mais fibra, ter um pouco mais ali daquela capa, né, que envolve o arroz, ele não é tão polido, ele acaba não ficando proporcionalmente tão concentrado. Entenda que é proporção, tá, gente? Tô pensando até na fórmula química aqui. Mas é concentração. É a massa pelo volume da quantidade de... Quando você
enxuga muito um alimento, né? Você limpa. Então aquilo que é menos nutritivo começou a ficar mais evidente, né? Porque eu perdi todas as partes mais nutricionais. Então o arroz integral ele tem, mas proporcionalmente ele acaba tendo menos porque o volume é maior, né? De arroz integral. Mas infelizmente tem também, tá? Porque tá no nosso solo. O arsênio, ele é um metal pesado que tá no solo brasileiro, infelizmente. Do mesmo jeito que a gente não tem magnésio no nosso solo. Por quê? Porque a gente não tem vulcão. Nós não temos solos vulcânicos aqui, então a gente não tem a presença desse mineral que é tão importante para nossa saúde. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Eu falei rápido, não foi hoje? Já tava no gás aqui para conversar. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui das minhas anotações. Não, acho que era isso. Então, tratamento correto da SOP, alimentação direcionada assertiva com baixa carga glicêmica, com boas fontes de fibras, alimentos funcionais devem ser incluídos aí na sua alimentação. Gente, quinta-feira tem live também aqui, tá bom? Hoje é uma live mais assim dinâmica, porque eu abro a caixinha e respondo hoje. Então, achei bem interessante falar sobre esse assunto que ela foi lá no consultório, fez a ultrassom, tem todos os sintomas, aí quando fez a ultrassom, não apareceu cisto, então não tem o SOP? Sim, você continua tendo SOP, mesmo sem aparecer os cistos lá no ovário, tá bom? É um perfil de SOP onde eu tenho o quê? Excesso de hormônio masculino e irregularidade menstrual, mas não tenho cisto no ovário, tá beleza? Beleza, meninas? Quinta-feira estamos aqui de novo. Me digam aí se estamos. Vou abrir outra caixinha de pergunta também pra gente conversar quinta-feira. E cada dia mais é isso, né, gente? É um aprendizado a respeito dessa condição que mexe com a vida de tantas pessoas. E o meu objetivo aqui é ajudar vocês. Você tá aqui como sempre, né, Dani? Eu fico muito feliz com a participação de vocês e com a evolução de vocês. Não quero só ver... tô aqui. Quero ver vocês dizendo, tô grávida. Ai, que maravilha, gente. Tô sonhando com esse monte de positivo aí. Então... arruma o terreno, né? Arruma o terreno aí porque vocês vão receber o bebezinho de vocês. Ajusta a alimentação, vai fazer atividade física, sai do sedentarismo, diminui o estresse, melhora a qualidade do sono, vão fazer higiene do sono todo dia, para que quando vocês forem realmente decidir engravidar, o corpo de vocês esteja sem nenhum sintoma. E aí sim, você esteja perfeita e plena para abrigar o seu bebezinho durante 9 meses, porque eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus. Que a gente, como mulher, tem aí, leve pra frente a nossa herança, que são os nossos filhos. A nossa herança são os nossos filhos. E eu creio que breve nós estaremos aqui com esse depoimento, né? Eu profetizo isso também sobre a vida de vocês, tá bom? Um cheiro bem grande.